Em uma guerra, sinto que a história deste homem, sobre sobrevivência, perigo e luta é muito parecida com a nossa jornada na fé. Haverá momentos em que teremos que sobreviver aos ataques espirituais que enfrentamos. E haverá momentos em que lutaremos. Lutaremos contra o pecado, contra a incredulidade e a dúvida. Mas antes de entrar nessa história, quero te dar 4 razões, ou melhor, 4 ilustrações, sobre por que precisamos orar por proteção divina todos os dias. Antes que você se esqueça, quero te convidar a se inscrever no nosso canal para receber nossas orações diárias, amém? Curta e compartilhe. A primeira ilustração é o que gosto de chamar de tempestades da vida. Às vezes, nesta vida, somos como um viajante cansado pego em uma tempestade feroz e desesperadamente precisamos de refúgio sob um telhado resistente. Precisamos de abrigo dos furacões da vida. Precisamos de abrigo dos tornados da vida. Precisamos de abrigo das chuvas torrenciais desta vida. No Salmo 91, versículo 1, somos informados de que quem habita sob a proteção do Altíssimo repousará à sombra do Todo-Poderoso. Queridos amigos, assim como buscar abrigo oferece alívio da tempestade, buscar a proteção de Deus proporciona refúgio nos testes da vida. A segunda ilustração para ajudá-lo a entender por que precisamos de proteção divina é o que eu chamaria de armadura de Deus. Pense em um valente cavaleiro se preparando para a batalha, equipando-se com armadura para enfrentar os ataques do inimigo. Assim como a armadura protege o cavaleiro, buscar a proteção de Deus nos equipa para permanecer firmes contra os assaltos do inimigo. O terceiro é o cuidado amoroso dos pais. Considere uma criança segurando a mão de seus pais enquanto atravessa uma rua movimentada. A orientação dos pais garante a segurança da criança. Assim como o cuidado dos pais protege uma criança, a proteção de Deus nos conduz por caminhos de retidão. A última ilustração é o rochedo no deserto. Imagine um viajante cansado encontrando sombra e sustento sob a proteção de um rochedo maciço no deserto escaldante. Davi disse: "O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio, o meu escudo, e o poder da minha salvação, o meu alto retiro." Assim como o rochedo oferece abrigo no deserto, buscar a proteção de Deus oferece uma base sólida nos desertos da vida. A Segunda Guerra Mundial é conhecida como a guerra mais mortal já travada. Estima-se que entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram como resultado dessa guerra. Ela foi travada em vários países diferentes e em diversos tipos de ambientes. Parte da guerra foi travada em terra, com tanques e armas. Parte da guerra foi travada no ar, com aviões e bombas. Até mesmo parte da guerra foi travada na água, entre navios de guerra. Quando se trata de guerra, várias abordagens estratégicas devem ser consideradas. O mesmo é verdadeiro na guerra espiritual. É uma batalha travada em muitas frentes. Satanás não atacará apenas em uma área da sua vida. Ele atacará em todas as áreas possíveis que puder alcançar. Se ele perde para você em uma área, não baixe sua guarda, porque ele simplesmente irá atacar em outro lugar. Li uma história notável de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um homem chamado John Belshud que era membro do movimento de resistência norueguês contra a ocupação nazista da Noruega. Em 1943, Belshud e um grupo de companheiros combatentes da resistência foram enviados em uma missão para sabotar aeródromos alemães no norte da Noruega. No entanto, seu barco foi descoberto pelo exército alemão e uma feroz troca de tiros se seguiu. Belshud e seus camaradas foram forçados a escapar para as águas geladas e nadar até a costa sob intenso fogo inimigo. Tragicamente, a equipe inteira de Belshud foi capturada ou morta, e ele se viu sozinho e gravemente ferido em território inimigo. Apesar de sofrer de congelamento e perder os dedos dos pés, Belshud estava determinado a sobreviver e continuou o esforço de resistência. Nas semanas seguintes, ele embarcou em uma jornada extraordinária pelo ar do deserto ártico, perseguido implacavelmente pelas tropas alemãs. Enfrentou inúmeros desafios, incluindo avalanches, tempestades de neve, fome e encontros com moradores hostis. Recebeu a ajuda de bravos habitantes noruegueses, que arriscaram suas vidas para abrigá-lo e fornecer-lhe comida e roupas. Seus atos de heroísmo e compaixão desempenharam um papel crucial em sua sobrevivência. Eventualmente, após suportar uma travessia traiçoeira por montanhas e rios gelados, Belshud alcançou a Suécia neutra, onde encontrou segurança. Para este homem, a guerra ocorreu em várias frentes. Ele teve que lutar para viver, enfrentando as intempéries e elementos abertos. Ele teve que lutar contra os pensamentos e emoções de medo dentro de si mesmo.
Ele teve que lutar em tantas batalhas diferentes. E como cristãos, talvez não enfrentemos esse tipo de batalha, mas temos que lutar para garantir que nada mate nossa fé em Deus. Temos que lutar contra pensamentos e sentimentos de ansiedade e preocupação de tempos em tempos. E a realidade é que Satanás está tentando lutar por nossas almas. Ele quer tudo. Nascemos como pecadores naturais devido à queda, todos temos uma natureza pecaminosa. No entanto, ao conhecermos Cristo, recebemos uma nova natureza. Satanás não quer que permaneçamos em um estado caído e nunca conheçamos o amor do Senhor. E se confiamos na vida, morte e ressurreição de Jesus, ele quer que voltemos repetidamente aos nossos caminhos pecaminosos. Ele quer que nos tornemos cristãos nominais e mornos. Há uma imagem que vi outro dia de um homem com um anjo de um lado e um demônio do outro. Nessa cena, há um anjo de um lado e Satanás do outro. Como você pode imaginar, o anjo está tentando fazer o homem fazer o que é certo, enquanto Satanás está tentando fazê-lo fazer o errado. Embora haja um sentido em que Satanás nos ataca dessa maneira, a guerra é muito mais profunda do que isso. Ele quer nossos corações tão endurecidos que nem mesmo saibamos o que é certo e errado. Ele quer que estejamos em um ponto em que desconsideramos completamente o certo e errado e não temos mais uma consciência que nos ajuda a tomar decisões piedosas. Satanás quer que isso aconteça em várias áreas de sua vida, então ele ataca em todas as áreas da sua vida. Por isso, você precisa estar preparado. Você precisa estar equipado com a armadura de Deus. Precisa estar pronto para lutar contra os assaltos do inimigo. E a maneira de fazer isso é através da oração. A oração é a sua arma mais poderosa na batalha espiritual, permite-lhe invocar a autoridade do nome de Jesus e usar a palavra de Deus como uma espada afiada. Lembre-se, quando se ajoelha diante de Deus, Ele luta por você. Não subestime o poder da oração na sua vida cristã. É importante para você. É importante para nós. Jesus dedicou tempo para ensinar seus discípulos a orar. Ele lhes ensinou o que orar e quando orar. Da mesma forma, admiro a disposição dos discípulos de terem pedido para serem ensinados a orar. Veja, eles estavam perto de Jesus o tempo todo. Eles viram com que frequência ele se retirava deles para orar. Eles viram quão a sério Jesus levava a oração. Não era um jogo quando se tratava de oração. E tenho certeza de que os discípulos viram isso em Jesus. E é por isso que também precisamos entender o poder e a importância da oração. Deve ser um desejo para cada um de nós nos tornarmos guerreiros da oração. E como guerreiros da oração, devemos mergulhar tudo que amamos e tudo que está associado a nós na oração. Pense na oração como um guarda-chuva. Quando você está lutando contra aquelas tempestades espirituais, o guarda-chuva da oração vai te cobrir. Vai cobrir as suas famílias e entes queridos. Mesmo através das batalhas da vida, dos altos e baixos da vida, das lutas e dificuldades, das montanhas e vales, tudo o que passamos deve ser feito em oração. Tudo deve ser coberto pela oração. Você vê, ir à igreja, ler a Bíblia, fazer boas ações são necessários para a vida cristã. Mas somente através da disciplina da oração podemos superar tentações e lutas. Somente quando nos tornamos guerreiros da oração podemos derrotar esse inimigo invisível que está à espreita nas trevas, tentando nos enganar. Somente através da oração podemos experimentar o poder e a força de Deus. Somente então podemos experimentar como é viver sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. E é somente por meio dessa disciplina que podemos manter nosso curso e não perder o foco nos mandamentos de nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. Talvez você esteja em uma temporada seca e se encontre em terreno instável. Bem, santos, onde somos limitados, o Senhor é ilimitado. Onde vemos desafios, o Senhor vê oportunidades. Oportunidades para demonstrar o seu amor por você. Oportunidades para demonstrar seu poder a você. Um desafio não deveria intimidá-lo. Um problema não deveria assustá-lo, porque você não está sozinho. A Bíblia diz claramente em Êxodo 14 versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Cada desafio é uma oportunidade para você ver Deus lutando por você. Embora nem sempre seja fácil, nem sempre seja agradável, é necessário se você quiser experimentar a mão poderosa do Senhor trabalhando. Veja, cada grande ato de Deus quase sempre começou com um problema. Então aqui está o meu conselho para você, e não ore sempre para que seus problemas desapareçam. Comece a orar para que o Senhor se manifeste no meio dos seus problemas.
Não ore sempre para que seus desafios desapareçam, mas comece a orar para que o Senhor lhe dê poder para superar esse desafio. Eu o encorajo a começar a ver seus problemas como oportunidades. Comece a ver a luta diante de você como uma oportunidade para você ver Deus se mover e agir de uma maneira poderosa. Não se desanime porque está cercado pela água. Não tenha medo porque está cercado pela água. Clame a Jesus, aquele que anda sobre a água. Assim, mesmo se você for golpeado pelas ondas da vida, pode chamar por Jesus. Povo de Deus, não seja derrotado em seu coração, não se sinta derrotado em sua mente. Não importa o que você enfrente, esteja ancorado e fixado em Jesus. O teste que você enfrenta pode não se parecer com o de Paulo e Silas na prisão. Pode não ser uma cova de leões famintos. Mas a sua situação pode parecer tão sem esperança e tão intimidadora. No entanto, quando você está no meio dela, quando não tem para onde ir, não se permita ser movido. Seja inabalável em sua fé. Seja inabalável porque você tem as promessas de Deus para se apoiar. Seja inabalável porque você tem o Espírito Santo que será seu guia e auxílio. Jesus Cristo é a única base segura neste mundo frio e sempre em mudança. Ele é o nosso âncora firme. Circunstâncias mudam, pessoas mudam, normas sociais e percepções públicas mudam, mas a palavra de Deus permanece verdadeira para sempre. Portanto, seja inabalável, santos. Agora se pergunte, onde está a sua esperança? Em que sua esperança está fundamentada? Em que solo você está? Quero encorajá-lo a ter certeza de que você está enraizado em Jesus Cristo. Certifique-se de estar ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Certifique-se de que sua esperança, sua fé, está construída na firme fundação que é o Filho de Deus. Minha esperança está na palavra viva e ativa de Deus. Ela oferece esperança para os doentes, esperança para os relacionamentos quebrados, esperança para o pecador e esperança para o crente que luta. A certeza da sua esperança deve estar baseada na palavra de Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso que a torna tão poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Então, quando houver dúvida, esteja enraizado na palavra de Deus. Pegue o exemplo de Daniel na Bíblia. Embora tenha sido lançado na cova dos leões, ele foi inabalável em sua fé, ancorado em Jesus. Olhe para Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura. Ainda assim, encontraram fé para orar e louvar o Senhor à meia-noite. Por quê? Porque sabiam que aquele a quem estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes, maior do que qualquer punição que enfrentariam. Então, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, continue confiando no Senhor e Ele levantará um padrão contra o inimigo. Lembre-se, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele quer destruir seu casamento ao separá-lo do seu cônjuge, empurrando-o para longe de Deus. A verdade é que a vida é difícil. Não há uma maneira real de suavizá-la. Você passará por temporadas em sua vida que podem parecer insuportáveis. É nesses momentos que Satanás adoraria colocar uma cunha entre você e seu cônjuge. Você pode começar a ter pensamentos de que seu cônjuge não é suficiente, que ele não me entende, ou que se tivesse outro cônjuge, minha vida seria melhor. Isso é Satanás travando uma guerra contra seu casamento. Outro campo de batalha em que Satanás faz guerra é com seus filhos. Satanás influenciou a cultura a ponto de o que é errado agora ser celebrado como algo certo, e o que é certo ser celebrado como errado. É extremamente difícil criar adultos que temem a Deus e são responsáveis nesse tipo de ambiente. Eles serão ensinados a cancelar aqueles com os quais discordam ou a cuidar apenas de si mesmos e ceder a praticamente qualquer desejo que tenham. Nossa cultura também é altamente sexualizada, adicionando outro nível de pecado do qual nossos filhos devem aprender a fugir. Satanás sabe que, se pegar nossos filhos, pega o futuro. Ele adoraria que seus filhos crescessem e não conhecessem o amor amoroso do Senhor. E ainda outro campo de batalha em que Satanás faz guerra é com o conforto. A verdade é que tudo na vida é temporário. Estamos aqui 1 minuto e idos no próximo. No entanto, Satanás quer nos fazer viver na ilusão de que estamos no controle. Basta uma ligação telefônica ou uma visita ao médico para percebermos que não temos controle. Não somos invencíveis. Mesmo que você viva uma vida confortável por 95 anos, você morrerá e terá que enfrentar o julgamento de Deus.
Temos conforto suficiente para entorpecer nossos corações para a realidade da morte. Em vez de vermos nosso conforto como uma graça de Deus, muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus, tentando construir nosso próprio reino. O que você faz quando se envolve em uma luta? E não estou falando de uma luta física, mas do tipo de luta em que Daniel se envolveu quando orou por 21 dias. Estou falando do tipo de luta em que Jesus se encontrou ao jejuar por 40 dias e 40 noites. Essas são lutas reais. E se você já esteve envolvido em uma luta em algum momento da sua vida, uma luta pelo seu emprego, uma luta física, uma luta pelo seu relacionamento, você sabe que precisa cavar fundo. E à medida que crescemos e nos tornamos cristãos mais maduros, somos chamados a sermos equipados com as armas que Deus nos deu. Somos chamados a usar o nome de Jesus, a orar e a jejuar. Essas são armas poderosas, e se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, precisa usá-las. Você precisa estar disposto a cavar fundo, a pressionar e a se dedicar a lutar por aquilo em que acredita. Quando se trata de lutas espirituais, o mesmo se aplica. Você precisa cavar fundo na oração. Você precisa cavar fundo na palavra de Deus. Precisa estar disposto a pressionar e a se dedicar a lutar pela sua fé, pela sua família e por tudo que é importante para você. E como disse, você tem armas poderosas à sua disposição. Você tem o nome de Jesus. Você tem a oração. Você tem o jejum. E quando você usa essas armas com fé e dedicação, você verá a mão poderosa de Deus se mover em sua vida. Lembre-se, você não está lutando sozinho. O Senhor está ao seu lado, lutando por você e com você. Portanto, levante-se, vista a armadura de Deus e esteja pronto para lutar a boa luta da fé. Esteja pronto para cavar fundo, pressionar e se dedicar à causa do Evangelho. Esteja pronto para enfrentar as tempestades da vida, vestindo a armadura de Deus. Esteja pronto para confiar no cuidado amoroso do Pai e encontrar refúgio em seu rochedo seguro. E, acima de tudo, esteja pronto para buscar a proteção divina através da oração diária. Porque é através da oração que você invoca o poder de Deus e se posiciona sob sua proteção. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça em sua jornada de fé. Amém.